maior, melhor e mais alinhado. Quando você entrega, você se eleva. E quando você se eleva, você atrai. Essa é a essência da lei da atração, reinterpretada por Napoleon Hill. Não é pensar positivo de forma superficial. É pensar com fé profunda. É acreditar com tanta convicção que você se torna uma ponte entre o invisível e o visível. Entre o plano mental e o plano físico. Entre o desejo e a realização. Mas essa ponte só se constrói com entrega, porque o ego constrói muros, mas a fé constrói passagens. E só quem se entrega atravessa. Você começa a perceber que os mestres do passado, Jesus, Buda, Gandhi, Lincoln, Hill, todos caminharam por essa mesma trilha de rendição ativa. Nenhum deles conquistou grandeza sem antes soltar o controle, porque a grandeza não é resultado de força, mas de alinhamento. E o alinhamento só vem com humildade. E a humildade nasce quando você entende que sozinho você pode até caminhar, mas com Deus você voa. E voar não significa escapar dos problemas, significa vê-los de cima, com outra perspectiva, com sabedoria, com equilíbrio. Você começa a enxergar o que antes era invisível, os padrões que te sabotavam, os ciclos que se repetiam, as crenças que te limitavam. E nesse novo olhar, nasce um novo você. Um ser mais leve, mais focado, mais intuitivo. E é nesse ponto que você deixa de viver por reação e começa a viver por criação. A sua vida deixa de ser um reflexo do mundo e se torna uma extensão da sua essência divina. Porque agora você está em harmonia com o Criador. E essa harmonia transforma cada passo em um ato de fé. Cada palavra em uma semente. Cada escolha em um portal. Você para de tentar forçar as portas erradas e começa a esperar com confiança pelas que se abrem suavemente. Porque Deus nunca abre uma porta pela metade. Quando Ele decide te abençoar, Ele não esconde a luz. Ele escancara, mas a chave está em não antecipar, não duvidar, não exigir, porque tudo tem um tempo determinado. E não é o tempo do seu relógio, é o tempo da sua preparação interior, é o tempo da sua você. A força, a paz, a resposta, a conexão, a fé. Você apenas precisava soltar, confiar e permitir que Deus operasse. E agora, neste momento, neste exato instante, você sente o peso se dissolvendo, o medo recuando, a mente se aquietando, a alma sorrindo. Porque agora você lembra, você nunca esteve sozinho, e nunca estará. E ao reconhecer isso, que você nunca esteve sozinho, algo muda profundamente dentro de você. Uma paz desconhecida toma o lugar da antiga inquietação. Não é uma paz frágil, que depende das circunstâncias. É uma paz sólida, inabalável. A paz que vem da certeza de que existe um plano maior operando nos bastidores da sua vida, mesmo quando tudo parece fora de ordem. Essa paz é o solo onde a verdadeira prosperidade floresce, porque enquanto a mente estiver em guerra, não há espaço para a abundância. Mas quando você entrega a batalha e se alinha com o fluxo da vida, tudo que você sempre buscou começa a te buscar. É como se as peças finalmente começassem a se mover. Como se o universo, até então silencioso, passasse a conspirar ativamente a seu favor. Porque o universo responde ao seu estado interior. E um coração em paz é um ímã para milagres. Você para de correr atrás do que quer e começa a receber o que realmente precisa. E nesse processo, você entende que muitas das coisas pelas quais chorou, na verdade, foram livramentos. Que muitos dos atrasos foram bênçãos disfarçadas. Que muitos dos finais foram recomeços ocultos. Porque a mente enxerga perdas, mas Deus enxerga propósito. E só quando você solta a necessidade de entender tudo, é que começa a entender de verdade. A fé verdadeira não exige explicações. Ela floresce no mistério. Ela cresce no invisível. Ela age mesmo sem garantias. E é nesse lugar de confiança silenciosa que a verdadeira transformação começa. Napoleon Hill sabia disso. Por isso ele ensinava que a fé é o ponto de partida de toda conquista.
que nenhum plano, por mais brilhante, sobrevive sem a força invisível da crença. Porque a fé é a ponte entre a mente e a realização, tão profundo que até os ventos contrários passam a te impulsionar. Porque agora você é como um veleiro que aprendeu a usar o vento a seu favor. E esse vento é a força divina que sopra onde quiser, quando quiser, da forma que quiser. Você não precisa entender como tudo vai acontecer, só precisa confiar que vai e continuar andando. Um passo por dia, um gesto de fé de cada vez. Porque a fé não é um sentimento, é uma decisão, uma escolha diária, uma prática constante. E essa prática transforma. Transforma seus pensamentos, suas emoções, sua vibração e, como resultado, transforma sua realidade. Você começa a atrair novas ideias, novas conexões, novas oportunidades. E essas oportunidades não surgem por acaso. Elas são o eco da sua nova vibração interior. Porque agora você vive em harmonia com o Criador. E essa harmonia cria, expande, multiplica. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna coautor da sua história. Uma história escrita não com medo, mas com fé. Não com controle, mas com entrega. Não com pressa, mas com confiança. E é exatamente aqui que a maioria desiste. No limiar da transformação. Quando tudo ainda parece confuso, quando nada faz sentido, quando a luz ainda não apareceu. Mas é nesse ponto que a fé é mais necessária. É nesse ponto que você precisa continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Porque é nesse exato ponto que os milagres começam. No escuro, no invisível, no improvável. E é por isso que a entrega é tão poderosa. Porque ela sustenta você mesmo quando a lógica falha. Mesmo quando a dúvida bate. Mesmo quando a mente quer desistir. A entrega é o que te mantém firme quando tudo em você quer correr. E ao permanecer, você vence. Não vence os outros. Vence a si mesmo. E esse é o maior de todos os triunfos. Porque quem vence a si mesmo pode conquistar qualquer coisa. E quando você vence a si mesmo, você deixa de ser refém do mundo. Nada mais te domina. Nem a opinião alheia, nem os fracassos do passado, nem o medo do futuro. Porque agora você sabe quem está se. Disney foi rejeitado dezenas de vezes. Henry Ford faliu antes de prosperar, e o que manteve todos eles em pé? Fé. Não fé religiosa. Fé inegociável. Fé ativa. Fé com ação. Porque a entrega verdadeira não é passiva. Ela age, ela se move, ela decide. É como plantar uma semente e continuar regando mesmo sem ver o broto. É confiar que o solo está trabalhando, mesmo que os olhos não vejam. É isso que você precisa entender. O invisível trabalha enquanto você confia. As engrenagens do universo se movem no silêncio da fé. Mas a maioria desiste no silêncio, porque confundem ausência de barulho com ausência de progresso. Confundem espera com abandono. Confundem teste com punição. Mas Deus não te testa para te destruir. Ele te testa para te fortalecer, porque Ele sabe o que vem pela frente. E só entrega promessas a quem está preparado para sustentá-las. E o preparo mais profundo não acontece sob aplausos. Acontece no escuro, no íntimo, na solidão da entrega. E se hoje você se sente nesse lugar, no vazio, no silêncio, na espera, saiba, você está sendo lapidado, não para qualquer coisa, mas para algo extraordinário. Algo que exige que você seja maior por dentro do que será por fora. Porque Deus não entrega grandeza a corações frágeis. Ele constrói, dentro de você, uma estrutura que aguente o peso da bênção. E essa estrutura se chama fé. Fé construída no abandono. Fé treinada na dor. Fé lapidada no silêncio. É aí que nascem os gigantes. Não no palco, mas no anonimato. Não nos holofotes, mas na escuridão da caverna. E se você está nessa caverna agora, lembre-se, é no escuro que as raízes crescem. É na ausência de aplausos que a convicção se solidifica. E é no silêncio da entrega que a voz de Deus se torna mais clara. Não desista. Não recue.
Não negocie sua fé por promessas vazias. Continue. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. Porque a jornada espiritual não é sobre velocidade. É sobre profundidade. É sobre qualidade de conexão. É sobre sinceridade de entrega. E quando essa entrega é real, nada. Eternidade. E essa eternidade, ela começa aqui, agora. Não está distante nem escondida. Está presente no seu próximo respiro. Está viva no silêncio entre um pensamento e outro. Está no espaço entre o que você quer e o que você precisa. Está no intervalo entre a expectativa e a realidade. Esse é o lugar onde Deus age. Não onde o mundo te aplaude, mas onde o céu te observa em silêncio. Onde você escolhe confiar quando ninguém mais acredita. Onde você planta no deserto e continua regando. Porque você entendeu que a fé não depende das circunstâncias. Ela depende da decisão de permanecer, mesmo quando o chão treme. É essa permanência que atrai os céus. É essa constância silenciosa que desperta o movimento invisível. Deus não se impressiona com emoção passageira. Ele responde à fé consistente. Aquela fé que não precisa de provas, nem de plateia. A fé que você constrói na madrugada quando ninguém vê. A fé que você sussurra quando o medo grita. A fé que se recusa a morrer mesmo quando tudo parece ruir. E essa fé, ela não nasce pronta. Ela é cultivada. Como um músculo, ela precisa ser treinada. E os pesos que a fortalecem são os dias difíceis. As decepções, os vazios, os nãos, os desertos. Napoleon Hill sabia disso. Por isso ele escreveu com tanta força sobre o poder da adversidade. Ele não romantizou a dor. Ele a traduziu como ferramenta, como portal, como alavanca. Porque a dor não é um castigo, é um convite à evolução. E quem se entrega à dor com fé, atravessa. E quem atravessa, transforma. Você não está aqui para evitar a dor. Está aqui para crescer através dela. Está aqui para iluminar a escuridão, não para fugir dela. Está aqui para se tornar tão forte por dentro que nenhuma tempestade te arraste. E essa força não vem do orgulho, nem da autossuficiência. Ela vem da entrega, da rendição, da união com Deus. Quando você se une a essa força, você se torna indomável. Não porque nunca cai, mas porque sempre levanta. Porque mesmo sangrando, você continua. Porque mesmo sozinho, você acredita. Porque mesmo sem entender, subconsciente. Sim, a fé pode ser plantada, reforçada, alimentada. Você pode cultivá-la todos os dias, com palavras, com pensamentos, com meditações, com escolhas. Cada vez que você decide confiar, mesmo sem ver, sua fé cresce, e com ela, sua realidade se transforma. Porque a realidade nada mais é do que o reflexo daquilo que você crê. E quando sua crença está fundamentada em algo eterno, nada pode te derrubar. Você se torna um com o fluxo da vida. Você se torna canal, condutor, manifestador. E tudo começa a fluir. As ideias vêm, as conexões surgem, as portas se abrem. E mesmo quando não se abrem, você entende, não era essa a porta. Porque agora, seu foco não está em forçar, mas em fluir, em seguir, em ouvir, em obedecer. Não há regras externas, mas a voz interna. Aquele sussurro suave que diz, por aqui. E você vai, sem saber o destino final, mas com a certeza absoluta de que o caminho está sendo traçado por mãos invisíveis, mãos que nunca erram, mãos que amam infinitamente mais do que você pode imaginar. Essa é a vida que espera por você, uma vida de confiança profunda, de paz interior, de propósito inabalável, uma vida guiada, inspirada, sustentada pelo divino, e tudo o que ela exige é uma decisão. A decisão de soltar o controle, de parar de resistir, de parar de lutar com a vida e simplesmente entregar. E então você percebe que tudo aquilo que lutava para controlar, o tempo, os outros, o destino, nunca foi o verdadeiro obstáculo. Era a sua resistência.
sua luta silenciosa contra o fluxo da vida. Você se tornou um guerreiro cansado, tentando mudar as marés com as mãos nuas, mas a água nunca foi inimiga. Ela só estava esperando que você deixasse de nadar contra a corrente e começasse a flutuar. Foi aí que a entrega começou, não como uma rendição fraca, mas como uma decisão consciente de confiar em Deus, confiar na inteligência infinita que coordena o invisível, confiar que há um tempo divino para tudo. E nesse instante, algo dentro de você começa a mudar. A mente já não grita, ela observe. Nasceram da ansiedade, nasceram da entrega. Henry Ford, criticado, chamado de louco por tentar produzir em massa. Abraham Lincoln, derrotado em diversas eleições antes de ser presidente. Cada um deles, em algum momento, soltou o controle. E quando o fizeram, a vida se alinhou. Não porque deixaram de agir, mas porque deixaram de resistir. É isso que você precisa entender agora. Quando você se alinha com Deus, com o fluxo do universo, você não está desistindo dos seus sonhos. Está dando a eles uma fundação eterna. Está dizendo, eu confio. E nesse espaço de confiança, tudo muda. As oportunidades vêm de onde você menos espera. As respostas chegam em silêncio, quando você para de perguntar. As pessoas certas surgem como se sempre estivessem por perto, porque estavam. Mas sua mente inquieta não conseguia enxergá-las. A fé é o elo invisível que transforma desejo em realidade. Napoleon Hill disse, a fé é o estado de espírito que pode ser induzido através da autossugestão contínua. Mas ele também nos ensinou que essa fé verdadeira só nasce quando há entrega. Quando você olha para os céus e diz, de coração aberto, mostra-me o caminho, e confia, mesmo sem ver a estrada. E talvez você esteja aí agora, perdido entre decisões, sem saber se vai dar certo, sem saber como vai ser. Mas preste atenção. Se sua alma está inquieta, talvez seja porque você está tentando ser o arquiteto de cada detalhe, quando deveria ser o jardineiro que planta e confia que a terra fará seu trabalho. Você não pode forçar uma semente a crescer, mas pode confiar que, se regada com fé, ela florescerá. Sim, a ação é necessária, mas a ação sem entrega é ansiedade. E a entrega sem ação é ilusão. O equilíbrio está em fazer tudo o que você pode, com presença, com intenção, e então soltar. Soltar o resultado, soltar a pressa. Soltar a ideia de que você precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa, e nunca precisou. Porque há uma inteligência que sabe mais do que você, e ela está trabalhando ao seu favor, desde que você saia do caminho. Peito se expande como se pela primeira vez tivesse ar suficiente, e pela primeira vez em muito tempo, você simplesmente sente presença, calma, direção. É aí que a mágica começa, porque o que parecia incontrolável começa a se alinhar. As portas que estavam trancadas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem, as oportunidades surgem do invisível e aquela sensação sufocante de estar sozinho desaparece. Mas entenda uma coisa com clareza brutal. Isso não acontece porque o universo finalmente olhou para você. Isso acontece porque você finalmente entregou. Você saiu do caminho. E agora a força pode agir. Napoleon Hill já dizia, quando você se conecta com a inteligência infinita, as ideias chegam como se viessem do nada. Mas são tudo o que você precisava. Você acha que Edison descobriu a lâmpada elétrica apenas com lógica? Você acredita que Henry Ford criou sua visão de mobilidade apenas com suor e cálculo? Não. Eles escutaram uma voz interior, uma imagem, um impulso criativo que vinha de uma fonte invisível, mas tão poderosa quanto o sol ao nascer. Essa fonte é Deus, a inteligência divina que move as engrenagens da realidade. E quando você entrega, você ativa essa fonte. Não pense que entregar é desistir. Isso é o que os fracos dizem para se justificar. Entregar é o ato mais ousado e corajoso de fé que alguém pode fazer.
É declarar: eu confio tanto no propósito maior da minha vida que não preciso mais lutar contra tudo. Posso fluir com isso. É nessa frequência que os milagres dançam. Mas aqui está o detalhe que ninguém te diz. Quando você entrega, a vida não fica mais fácil. Ela fica mais alinhada. Os desafios ainda virão, mas agora você caminha com propósito, com clareza, com força que não é só sua, é divina. Você vai perceber isso no olhar, vai sentir no corpo, vai notar como o tempo muda. As horas passam diferente, as conversas ganham mais sentido, as coincidências se tornam constantes, e aquela sensação de estar sempre atrasado desaparece. Porque agora você está no tempo de... O mundo enlouquece. É seguir quando tudo em você grita para parar. Porque a entrega real exige coragem, exige consistência e exige conexão. Você vai precisar desenvolver intimidade com o silêncio, aprender a escutar a intuição, a respeitar os sinais, a soltar o que não serve, mesmo quando ainda parece útil. Vai ter que abandonar a obsessão por segurança para descobrir o poder da confiança. E vai perceber que tudo que você queria conquistar com luta começa a vir com fluidez. As ideias vão chegar no banho, as respostas no meio da madrugada. Os caminhos se mostrarão em detalhes invisíveis, como se o universo tivesse preparado tudo com meses de antecedência. E a única coisa que você precisou fazer foi sair do controle e entrar na fé. Mas não uma fé cega, uma fé consciente, estruturada, cultivada todos os dias como uma semente que cresce em direção ao céu. Você começa a se tornar o tipo de pessoa que Napoleon Hill descreveu como vibracionalmente irresistível. Porque agora você não busca, você atrai, você não força, você magnetiza, você não corre atrás, você caminha com confiança, e o que é seu corre ao seu encontro. Sim, é isso que acontece quando você entrega a Deus. Você volta ao seu centro, você abandona o modo sobrevivência e finalmente vive. E viver nesse estado é um ato sagrado. Então, feche os olhos agora, só por alguns segundos. Respire fundo e diga do fundo da sua alma: eu entrego, eu confio, eu permito. Essa é a chave. Essa é a senha para acessar uma vida em que tudo se alinha, porque agora, quem guia não é mais o ego, é o espírito. E quando o espírito guia, o impossível se curva. E então, quando o mundo parece mais silencioso, é aí que Deus sussurra mais alto. Não é nas multidões barulhentas que ele fala, é no íntimo da tua consciência. No momento em que você desiste de tentar controlar tudo, no momento em que você finalmente entende que não se trata de força, de cálculo, de manipular o destino como se fosse uma equação. Trata-se de confiança, de rendição, de presença. Trata-se de reconhecer que você é parte de algo infinitamente maior, e ainda assim essencial. Você não está perdido. Você nunca esteve. Tudo o que você passou, todas as quedas, todos os dias em que não viu saída, estavam alinhando você, moldando seu espírito, talhando sua força, lapidando seu propósito. Nada foi por acaso, nem uma lágrima, nem um fracasso, nem uma espera que parecia eterna. Tudo isso era Deus te preparando para a vida que você nasceu para viver. E agora chegou a hora de agir. Não mais com medo, mas com fé. Porque fé não é sentar e esperar. Fé é caminhar mesmo sem ver o chão. É construir a ponte com as próprias mãos enquanto atravessa o abismo. É tomar decisões ousadas não porque você tem todas as garantias, mas porque você carrega a certeza interna de que Deus está contigo. E se Ele está contigo, quem poderá te impedir? Você não precisa ter tudo resolvido. Você só precisa estar disposto. Você só precisa levantar todos os dias e dizer: eu confio. E então fazer a sua parte. Trabalhar com excelência, amar com profundidade, servir com humildade, aprender com paixão e deixar que o universo responda ao seu movimento com milagres que você nem conseguiria imaginar. É nesse ponto que a vida se alinha.
quando você deixa de perseguir obsessivamente e começa a atrair, quando você para de lutar contra o fluxo e começa a navegar com ele, quando você tira o ego do trono e coloca Deus no comando. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente, mas esse desejo, quando é egoísta, implode. Quando é entregue, explode. Torna-se luz, torna-se ação divina, torna-se missão. Você não está aqui só para pagar contas e sobreviver. Você está aqui para construir, para elevar, para ser um instrumento de transformação. Você está aqui para provar que a fé não é um conceito abstrato. É uma força criadora, concreta, capaz de mover montanhas invisíveis dentro de você e ao seu redor. Então, não desista. Não agora. Você já foi longe demais para voltar ao ponto de partida. Você já foi longe demais para voltar ao ponto de partida. Você já despertou demais para voltar a dormir. Você já provou do invisível. Agora é hora de torná-lo visível, de manifestar com coragem, de agir com propósito, de entregar e receber. A vida que você deseja já existe, mas ela não se revela para o impaciente, nem para o arrogante. Ela se revela para o confiável, para o fiel, para o que caminha sem ver, para o que agradece antes de ter, para o que honra sua missão mesmo quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro segredo, entregar-se. E então, observar enquanto tudo começa a se alinhar. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem do nada. As ideias fluem. A coragem se multiplica. A clareza se expande. A vida finalmente faz sentido. Mas tudo começa no invisível. Tudo começa no seu interior. Tudo começa quando você para de perguntar por quê e começa a declarar: eu confio. Hoje, faça isso. Declare. Não para os outros, para você, para o universo, para Deus. Declare: eu me alinho, eu entrego, eu ajo, eu me torno. E observe. Observe enquanto o caos se reorganiza, enquanto o impossível perde o nome, enquanto o ordinário se transforma em extraordinário, enquanto o que era só um sonho torna-se inevitável. Não porque você forçou, mas porque você permitiu, porque você entendeu, enfim, que a força mais poderosa do universo sempre esteve dentro de você, e que ao entregá-la a Deus, você não se enfraquece, você se torna imparável,